Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é o Léo. Galera, no vídeo de hoje trago para vocês aqui 4 erros que você não deve cometer quando você está investindo aí em renda variável. Quando a gente começa a dar os nossos primeiros passos aí no mundo dos investimentos, é natural que a gente tenha uma sede para que as nossas ações tenham uma supervalorização, que o fundo imobiliário que a gente investe pague-se bons dividendos, mas tem alguns pontos que você deve observar aí antes de você investir o seu dinheiro, que vão evitar que você caia em certas armadilhas aí no mercado, tá? Que você perca seu dinheiro aí. Então, se você é novo por aqui, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, que eu trago vídeo aqui semanalmente sobre o mundo dos investimentos, e aqui eu compartilho com vocês, pessoal, a evolução da minha carteira rumo à independência financeira. Aqui eu mostro todos os ativos que eu estou comprando, ativo que eu estou vendendo na minha carteira. Lembrando que esse conteúdo aqui não é uma indicação de investimento, por isso é importante que você estude antes de você comprar qualquer ativo aí na bolsa de valores. Então vamos lá, pessoal. Primeiro erro que muitos cometem, principalmente quando está iniciando aí no mundo dos investimentos, é o que? Não estudar os ativos que você vai investir. O que acontece? Quando você vai investir em um fundo imobiliário ou uma ação, por exemplo, é importante que você avalie, porque você precisa entender primeiro aquilo que você está investindo e depois você tem que entender a situação que aquele ativo está naquele momento. Se ele está descontado, se ele não está descontado, se a empresa que administra aquele fundo é uma empresa séria, é uma empresa consolidada no mercado. Então são alguns pontos que você tem que avaliar para que você não seja surpreendido aí com a super desvalorização do seu ativo. Porque muitas vezes o fundo ou a ação ele já sinalizou que ele está com algum problema, só que como você não leu nenhum relatório, não se atentou a analisar aquele ativo, você acabou sendo surpreendido lá na frente. Então por isso é importante você estudar os ativos que você vai investir. O segundo ponto, pessoal, é a questão de copiar a carteira de outros investidores. Às vezes você olha a carteira de um youtuber, de um influencer, você observa lá uma valorização de 80%, 100%, aí você copia aquela carteira com os mesmos ativos, esperando que você tenha aquela mesma rentabilidade. Só que o que acontece, pessoal? Provavelmente você não vai ter. Por quê? Porque a situação que ele comprou aqueles ativos foi diferente da situação que você está comprando agora. Em qual sentido? Muitas vezes aquele ativo ele estava em um preço bem atrativo, vamos supor, há um ano atrás, quando aquela certa pessoa fez a compra daquele fundo ou ação. E você comprando ele agora, pode ser que agora ele esteja bem valorizado. Então, se um fundo ele já subiu, vamos supor, 100%, é muito pouco provável que ele suba aí mais 100% de novo, entendeu? Porque aquelas pessoas que investiram lá atrás, muitas vezes eles começam a realizar seus lucros e com isso as cotações ele acaba tendo a desvalorização. Aí você entra lá no topo, aí quando você compra a ação ou fundo ele começa a despencar por conta disso, porque o momento que você investiu não foi o mesmo momento que aquele influencer ou youtuber investiu. Ele possivelmente teve a rentabilidade dele lá, o lucro, tantos por cento, 100%, por exemplo. Você muitas vezes não consegue por conta desse fator, que você entrou em momento errado. E isso entra naquela questão de você não estudar o ativo, porque você copiou a carteira do fulano, obviamente você não estudou aquele ativo. O terceiro ponto aqui, pessoal, é a questão da diversificação. É importante que você diversifique, porque já ouviram aquele ditado que você não pode deixar os ovos todos dentro de uma mesma cesta? Então é interessante que você faça o que? Você faça uma distribuição, uma diluição do risco que você tem perante os ativos da renda variável, tá? Sendo ele ações, fundo, opções, qualquer ativo da renda variável, ele tem os seus riscos. E quando você é um investidor iniciante, é interessante que você faça essa diversificação. Lógico, pessoal, isso aqui não é diversificar em qualquer ativo. Quando eu falo a diversificação, é você diversificar em bons ativos, fundos e ações que têm fundamentos, que são de boas empresas, empresas sérias no mercado, tá? Não adianta você ter lá 20, 30 fundos imobiliários que são de empresas que não tem sentido muitas vezes aquilo que ela está fazendo, entendeu? São empresas que não entregam aquilo que ela está prometendo, e isso tem bastante no mercado. Muitas vezes a gente é surpreendido aí por notícias que tá tudo muito lindo
muito, daqui a pouco a empresa cai lá 20, 30% em dias por conta disso, por conta de fundamentos que faltam em determinadas empresas. E o quarto ponto aqui, a quarta dica que você tem que analisar, o que acontece? Quando você inicia aqui no mundo dos investimentos, parte do princípio que você fez aquele deverzinho de casa, que é o quê? Primeiro passo, você vai organizar a sua vida financeira, você vai quitar suas dívidas ou deixar elas controladas. Às vezes você tem um financiamento, você vai continuar pagando seu financiamento em dia, vai fazer todo esse dever de casa. Com o dinheiro que sobra, você vai começar a dar os seus primeiros passos no mundo de investimento. Só que você não vai começar de cara a investir 100% daquele valor que sobra para você. Por quê? Você está iniciando, você está dando os seus primeiros passos. Então é interessante que você reserve parte desse valor, que você guarde para suprir as necessidades aí de alguma emergência. Vamos supor, estava andando aí de noite, estourou o pneu do meu carro, vou ter que comprar um pneu novo, uma roda nova. Então esse valor aí, muitas vezes você vai estar utilizando é do que? É daquela sua reserva de emergência. Porque quando você tem uma reserva de emergência, você fica mais tranquilo, você não fica com aquela ansiedade em ficar olhando toda hora se a cotação do seu fundo ou ação está subindo ou está descendo, você fica com aquela preocupação. E aquele valor que você está investindo, teoricamente, é aquele valor que não vai te fazer falta ali no curto prazo. É um planejamento que você está fazendo ali para longo prazo, você está querendo potencializar ali o seu capital, o dinheiro que você está guardando. Então a reserva de emergência, pessoal, é exatamente para isso. Então por isso que é importante você ter uma reserva de emergência para você estar fazendo os seus investimentos. É isso aí, pessoal, esses aí são alguns pontos que você deve avaliar e você deve refletir sempre que você for comprar um ativo ou se você está dando seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Esses erros aqui, pessoal, são erros comuns que eu acredito que 99% das pessoas que começam no mundo dos investimentos acabam cometendo. Mas como você está assistindo esse vídeo aqui, eu acredito que você não vai cometer esses erros aqui. Então é isso aí. Lembrando que esse conteúdo aqui não é uma indicação de investimento. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!